We believe in God the Father. Bom dia para você que acompanha o nosso canal. Eu sou o Lécio Luiz com mais um comentário bíblico. Você que está chegando no nosso canal, seja bem-vindo. Puxa a cadeira, sente-se e acompanhe aí nosso bate-papo. Nós vamos falar sobre Oséias, né? Começamos no vídeo anterior. Nós vamos terminar hoje esse comentário do livro de Oséias, que são 14 capítulos, né? Oséias, ele está classificado como profeta menor, um dos profetas menores, que são vários na Bíblia, né? Não pela sua qualidade, mas pelo tamanho do livro, que são 14 capítulos. É rápido de ler, né? E eu queria que você acompanhasse agora esse bate-papo, né? Do que se trata o livro de Oséias? De uma exortação ao povo de Israel que tinha se voltado para um outro Deus, com o nome de Baal-Peor. E aí Deus levanta Oséias para usar a sua própria vida como uma ilustração para que o povo entendesse o que eles estavam fazendo com o coração de Deus. Oséias é mandado por Deus a se casar com uma prostituta com o nome de Gomer. Era uma prostituta do templo de Baal. Eram mulheres que se prostituíam durante os cultos a Baal-Peor. E Oséias vai, pega essa mulher, né? Casa-se com ela, a cuida dela, trata com carinho. Mas a história diz que Gomer sentiu falta dos seus amantes, ela sentiu falta da antiga vida, sentiu falta das bebidas, do perfume, do dinheiro, das roupas que ganhava. E ela diz, eu vou voltar para os meus amantes, Baal-Peor, meus senhores. E ela abandona Oséias, volta para os seus senhores. E inclusive Deus coloca os nomes de dos filhos de Oséias como também um símbolo, né, para a nação entender o que estava acontecendo. O primeiro ele coloca o nome de Gisrael, que é semeia, ou seja, justiça. O segundo, ou seja, vocês não são amados. Coloca o nome da menina de não amada. E o último filho de não meu povo. Oséias, coloca o nome do teu filho agora de não meu povo. Ou seja, procedência duvidosa. Não é meu filho. Né? Colocando para nossa linguagem agora, Deus mandou Oséias botar o nome do filho dele de não é meu. Para que o povo entendesse que Deus estava falando com eles. Vocês não são meus filhos. Então, Deus usava a própria vida do profeta para ilustrar o que o povo estava fazendo com ele. Essa mulher, Gomer, ela abandona seu marido e volta para os antigos senhores. Ela sente falta, achando que vai se dar bem, né? Vou voltar para lá, porque lá eu tinha joias, tinha perfume, tinha dinheiro, tinha prazeres. E ela volta para o templo de Baal, volta para os seus senhores. Só que lá ela é muito desgastada, muito usada, maltratada, e os seus senhores não têm mais interesse nela e colocam ela à venda no comércio. E aí Deus fala no capítulo 3 para ele ir lá, vai lá, compra essa mulher, né? A tua mulher, a tua ex-mulher, né? Vai lá, compra ela de volta. E Oséias obedece a Deus, compra a sua mulher na mão de alguns senhores pela metade do preço, por 15 pratas. Um escravo valia uns 30 pratas naquela época. E Oséias compra a ex-mulher, né? Por 15 pratas, leva para casa, promete a ela ser fiel a ela, cuidar dela. E essa é a mensagem que Deus quer passar para o povo de Israel. Mesmo vocês tendo me traído, se prostituído, eu quero trazer vocês de volta para minha casa, eu quero amá-los, né? Porque o meu amor é incondicional. Então a mensagem do livro de Oséias é esse, é o amor incondicional. E aí no capítulo 4, conforme nós lemos no vídeo passado, já começa falando sobre o comportamento do povo de Israel. E Oséias aqui exortando a eles. Aí entra na segunda fase do livro, ou seja, o desenvolvimento do assunto. Deus traz a ilustração para a gente entender qual é a mensagem
clara que ele traz para o povo. E agora Oséias começa a falar para eles: olha, tudo isso que está acontecendo na minha vida aqui, isso está acontecendo com vocês, em relação a Deus. No versículo 2 aqui do capítulo 4 fala o seguinte: o que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar e arrombamentos e homicídios, sobre homicídios, ou seja, vocês só praticam coisas ruins. E aí no versículo 6, Oséias exorta o povo, né? O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Esse conhecimento aqui não é o conhecimento cognitivo, é o conhecimento intelectual, mas esse conhecimento aqui seria um conhecimento epistêmico, ou seja, um conhecimento de experiência, ou seja, vivenciar. Faltava isso no povo, porque tu, sacerdote, olha aí, jogou a bomba na mão dos sacerdotes. Tu, sacerdote, rejeitas o conhecimento, também eu te rejeitarei. Quem era responsável pelo conhecimento? De trazer conhecimento ao povo? Os sacerdotes. Eles, na verdade, são os que estavam praticando mais abominações. Existe uma época na Bíblia que existiam cidades chamadas de cidade de refúgio. Moisés construiu 3, Josué construiu 3 cidades dessa. E ali eram cidades que eram guardadas pelos sacerdotes para que as pessoas refugiadas ali ficassem. Por exemplo, matei um irmão de um amigo acidentalmente. Eles não iam querer saber, eles iam querer vingar a morte. E aí, para que eu fosse protegido, eu ia para essas cidades de refúgios. Nessa época já não haviam mais essas cidades de refúgios, porque os sacerdotes também praticavam todas as impurezas que o restante do povo estava praticando. Então eles eram responsáveis de levar ao povo conhecimento, mas na verdade eles eram os primeiros a praticar essas coisas. Comerão, mas não se fartarão, entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. Esse Deus Baal era o Deus da fertilidade, era o Deus que a promessa dele era trazer prosperidade para o povo. Tanto que alguns sacrificavam seus filhos nesse intuito de receber em troca o quê? Bens materiais. Qual era o produto daquela época? Era a plantação. Eles vieram um povo que vivia da agricultura, né? Então eles queriam que houvesse essa prosperidade na área da agricultura, na área do plantio, que os seus filhos fossem abastados, né? Que eles tivessem bastante filhos, mas o primeiro filho eles entregavam ao Baal Peor. Tem até uma história de que eles enterravam seus filhos no alicerce das construções para que eles prosperassem. Então a coisa era terrível mesmo, né? Naqueles templos eram orgias, bebedeiras e adoração a ídolos. Aquele povo que sai inocente, né? A gente vai até se deparar com essa passagem, se eu não me engano, no capítulo 9, versículo 3. Eles saem inocentes do Egito como meninos e Deus lembra eles desse momento, de que como eles saíram do Egito. Saíram cheios de esperança, né? Com um desejo de cultuar a Deus no deserto, de celebrar a Páscoa. Esse foi o desejo que eles saíram do Egito. A gente pode ver que lá no meio da caminhada eles já começam a tentar voltar, a lembrar-se como Gomer fez aqui, se lembrar das bebidas. Eles lá no deserto se lembraram o quê? Das cebolas. Eles começaram a reclamar da comida que Deus dava para eles, das codornas, do maná. Eles começam a lembrar do Egito. Poxa, no Egito a gente tinha pepino, comida gostosa. Eles esqueceram que no Egito eles eram escravos e que apanhavam, né? E até tem um momento que eles trabalham dia e noite, porque o faraó aumentou o trabalho deles, né? Conforme eu falei no vídeo passado. Eles já tinham esquecido de todo o sofrimento. Então, no capítulo 6 tem alguns versículos também aqui muito interessantes.
Eu separei alguns porque não dá para a gente falar sobre todos. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva a sua vinda é certa. Ela descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. A Bíblia fala sobre duas chuvas, a serôdia e a temporã. A temporã regava a terra, né? E logo depois da temporã vinha um período de seca e depois vinha essa chuva serôdia que regava a terra novamente, que dava o crescimento à planta e a sua plantação. Então, são duas chuvas importantíssimas e Deus promete a eles dar essas duas chuvas. Inclusive, essas chuvas estão representadas como o Espírito Santo também. No livro de Joel fala sobre essas duas chuvas e o derramar dessa chuva foi derramado em Atos 2 através do Espírito Santo. Então, são chuvas que Deus usa aqui como símbolo da prosperidade. Sem essas duas chuvas, não havia colheita. Essa é a palavra correta. Capítulo 9. Na terra do Senhor não permanecerão, mas Efraim tornará ao Egito e na Síria comerá coisa imunda. Aqui já estava se referindo ao exílio, que eles seriam levados para o cativeiro. Eles foram levados para o exílio, escravizados pela Síria, né? E aí Deus fala aqui na frente que eles seriam destruídos. Então estavam sendo destruídos porque eles já tinham perdido a proteção de Deus, né? Deus os entregou a própria sorte. Capítulo 11, versículo 1. Quando Israel era menino, eu o amei do Egito, chamei meu filho.